Nós vamos então encaixar todos os textos bíblicos relacionados com este tema, com esta época, e é importante que nós o façamos porque é a Bíblia que se interpreta a si mesma e temos que colocar tudo enquadrado para que possamos conseguir um entendimento completo e equilibrado sobre estas questões. Então, se nós juntarmos Daniel capítulo 9, 26 e 27, com o sermão profético e agora com Apocalipse 6, nós vemos não só que o início dessa época terrível, destes 7 anos de tribulação, são exatamente o período marcado por Deus para que a humanidade possa tomar a sua decisão. Cada ser humano poderá optar por receber a identidade do anticristo, da besta, ou a identidade de Cristo no seu coração. Uma identidade é visível, será colocada na mão direita ou na testa, e outra identidade será interna, será no coração das pessoas. Então esse período começa exatamente com os cavalos que João revela, quando o Senhor Jesus Cristo é visto na sua glória como o Cordeiro, também leão da tribo de Judá, ou seja, ele é o humilde vencedor, o vencedor humilde. Ele agora, no capítulo 6 de Apocalipse, fala-nos que ao abrir um dos selos, primeiro selo, diz João, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo para um dinheiro, e 3 medidas de cevada para um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então estes 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, ou pálido, na melhor tradução, são os primeiros 3 anos e meio que começam exatamente com este cavaleiro. Agora, eu queria que prestasse bem atenção quem é este cavaleiro montado num cavalo branco. Para muita gente que lê isto assim de relance, para alguns intérpretes, felizmente são poucos, porque não faz qualquer sentido, apressam-se a dizer que é Cristo. Ele vem montado num cavalo branco, ele vem para vencer, portanto é Cristo. E então eles começam já a simbolizar, dizendo que Cristo vem com o seu Evangelho, então começam a simbolizar que o arco, a flecha simboliza, o Evangelho a chegar aos confins da terra, mas isto não faz qualquer sentido, porque nós sabemos que quando Cristo vier, na sua segunda vinda, no seu retorno, ele trará o juízo imediato, mas depois ele trará a paz e a justiça. Portanto, quando ele vier, nós não assistiremos a esta profusão de terremotos, de sismos, de pestes, de males que já ocorrem à humanidade, mas naquela altura ainda mais. Então, que Cristo, que Messias, que esperança seria essa, quando esse que virá dos céus nos vier trazer ainda mais confusão,
mais problemas, mais dores do que aquelas que nós já temos. Não faz qualquer sentido. Até porque diz aqui também que foi-lhe dada uma coroa. Ora, Jesus já tem a sua coroa. Não são os homens que lhe vão dar a coroa. Isso é típico daquilo que nós fazemos quando aplaudimos alguém. Nós homenageamos a pessoa, então nós colocamos como que essa coroa na sua cabeça. Ora, esse homem que terá uma falsa paz, ele irá enganar de tal maneira que ele receberá os prémios nobéis da paz, receberá as coroas humanas, a glória humana, toda lhe será dada. Ele não virá com a coroa, ao contrário do cavaleiro montado no cavalo branco de Apocalipse 19, esse sim é o Senhor Jesus Cristo, que virá dos céus na sua glória e já virá com a sua coroa. Ele não precisa que nós lhe coloquemos a coroa na cabeça, mas ele já virá coroado dos céus, porque ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo aquilo que nós vemos então nesta descrição, neste versículo em pormenor, é que ele será muito rápido na sua ação. Portanto, dá-nos a transparecer que ele é um homem que trará um plano, estabelecerá princípios universais, talvez usando as Nações Unidas, talvez usando certas reuniões especiais, certos eventos em que ele vai conseguir convencer as pessoas, porque ele será um grande diplomata, será um hábil e poderoso político e um grande guerreiro. O profeta Daniel fala-nos acerca dessas suas capacidades. Ele diz no capítulo 8, versículo 25, que ele, esse homem, pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. Ou seja, ele vai conseguir manipular a mente das pessoas, dos que não são de Cristo Jesus. Esses sim têm a revelação do Espírito Santo de Deus, pela instrução das Sagradas Escrituras, mas quem não tem, e sabemos que é a grande parte da humanidade, incluindo muitos frequentadores de igrejas, porque não nos convençamos com os números. Há muita gente que frequenta a igreja só por conveniência, só por interesse próprio, só por tradição, mas quando vier a perseguição, aquilo cai tudo. Quando a árvore for sacudida pela perseguição, uma grande parte destes frequentadores, se dizem evangélicos e são muito agora espirituais, entre aspas, que fazem muitas promessas e etc., isso vai cair que nem tordos. Portanto, eles não vão aguentar, porque dentro deles não há uma real convicção, não há uma conversão, não há fidelidade a Deus. Há apenas o interesse nas coisas que Deus pode proporcionar. Na sua conversão é às coisas, às bênçãos de Deus e não ao Deus das bênçãos. Então este homem, pelo seu entendimento, pela sua capacidade satânica, ele vai, ainda oculta naquela fase, ele vai fazer prosperar o engano na sua mão, daí que rapidamente o mundo que vai cair, como por assim dizer, aos seus pés. E diz, no seu coração ele se engrandecerá. Isto é o que o profeta Daniel diz. Ele vai ter uma capacidade de se engrandecer a si mesmo através de atos, de prodígios que ele vai realizar. E diz também que ele destruirá a muitos que vivem em segurança. Eu gosto mais de uma outra versão que diz, por causa da tranquilidade destruirá muitos. O que é que isso quer dizer? Muita gente vai acreditar nele e vai abrir as portas, vai dizer, podemos agora viver descansados porque ele é a nossa solução. Ele é o remédio para todos os problemas. Ele conseguiu resolver o conflito entre israelitas e árabes, que é o conflito que ninguém consegue resolver. O que é que mais ele não conseguirá resolver? Portanto, as pessoas vão viver numa certa tranquilidade. O apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses, cuidado, quando disserem paz e tranquilidade, eis que virá a repentina destruição. Eu ainda me lembro, em 89, quando caiu o muro de Berlim e quando acabou a Guerra Fria, e foram os grandes líderes dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e no lado dos russos era o Gorbachev, naquela altura. Ainda me lembro, num daqueles dias em que estávamos a viver essa mudança da história,
A grande manchete de um jornal, e certamente de muitos mais, era paz e segurança. Paz e segurança. Ou seja, as pessoas acreditavam que com o final da Guerra Fria eles tinham finalmente, através daquele acordo assinado pelos dois maiores líderes mundiais, ou pelos líderes das duas maiores nações da época, os Estados Unidos e a União Soviética, as pessoas acreditavam que finalmente tinha vindo a paz e a segurança, porque as armas nucleares iam ser desfeitas, iam acabar com esses arsenais, enfim, tantas promessas, tantas coisas que vemos que tiveram pouca duração. Mas as pessoas anseiam por isso. Então, quando vier esse homem, vai propor essa paz, as pessoas vão de facto acreditar. Ele manifesta-se com grande força. O capítulo 7 de Daniel, versículo 8, referindo-se também a essa mesma figura, e ele vem numa figura de um pequeno chifre. Nós iremos depois analisar isso um pouco melhor. Ele diz: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Portanto, ele vai surgir do nada. Ele não vai ser o maior, inicialmente, a maior potência mundial. Não será o maior país da Europa. Se for da Europa que ele virá, como eu creio, ele virá de um pequeno país, será uma pequena figura, por assim dizer, mas ele manifesta-se com grande força. Ele terá também grandes sucessos militares inicialmente. No livro de Daniel 11:39 diz que com o auxílio de um Deus estranho, que Deus estranho é este? É Satanás. Ele é o Deus deste mundo, então, com o auxílio desse Deus estranho, ele agirá contra as poderosas fortalezas. Ele vai conseguir derrotar grandes potências mundiais. E diz depois que aos que o reconhecerem, ele multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Essa terra é a terra de Israel. Ou seja, ele vai conseguir derrotar outras forças, outros exércitos, outros poderes, outras potências, e vai conseguir subornar muitos para ficarem do seu lado, e lhes dará um prémio. E o prémio será poderem também ter uma parte nesta funesta partilha da terra do Senhor. Diz o texto de Daniel 11:36 que ele será então entronizado pelos homens. Conforme nós lemos aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2, esse homem, esse cavaleiro, estava com um arco nas suas mãos e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Foi-lhe dada uma coroa. Portanto, os homens lhe colocam poder nas suas mãos. Ele se engrandecerá a si mesmo, tornar-se-á um grande ditador. Como diz Daniel 11:36, este rei fará conforme a sua vontade e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui temos um período da história que vai desde, então, o início, a entronização, a glorificação deste homem, deste anticristo, que vai conseguir convencer, vai se engrandecer a si mesmo, vai criar a adoração de si mesmo como sendo o próprio Deus, vai falar contra o Senhor dos Senhores, falará contra Deus, será um protótipo da figura de Nabucodonosor no passado. Ele será próspero, ou seja, ele vai conseguir êxito durante algum tempo até que a ira se complete. Que ira é esta? É até que a ira de Deus seja derramada sobre ele e acabe com ele, de uma vez por todas, na batalha do Armagedon. Ele vai convencer, de facto, a humanidade pelas vitórias que ele vai conseguir
e pela sua ambição desmedida. Aqui na Bíblia Peshitta, numa tradução do aramaico, diz, no capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse, ele saiu vitorioso e para vencer de modo tal que vencerá. Ele vai usar estratagemas políticos e militares que vai conseguir o êxito que ele tanto ambiciona e que irá, de facto, convencer que ele é o único que vale a pena ser seguido. E nós vemos já isso um pouco na figura do Hitler, como já manifestei. Inicialmente ele conseguiu grandes êxitos para o seu país e levou a que os alemães, uma grande parte dos alemães, caíssem aos seus pés, convencidos que ele era o Führer, que era, de facto, o Kaiser, era o novo líder mundial. Aliás, nos seus planos estava o estabelecimento de um reino de 1000 anos, dominado pela Alemanha, 1000 anos de paz e prosperidade. Então já esse vírus já estava no coração do Hitler, agora ele vai alargar-se e vai complementar-se na figura deste anticristo. A Bíblia diz também que Daniel revela no capítulo 7, versículo 20, que a respeito dos 10 chifres, fala-nos aqui dessa besta que sai do grande mar, dessas nações, certamente do antigo Império Romano, que vem com 10 chifres. Então ele diz que, e acerca daquele outro chifre, o pequenino chifre que subiu no meio deles, e diante o qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Ele é chamado pelo profeta Daniel, como já vimos, de príncipe de um povo que viria destruir Jerusalém. Portanto, nós daqui deduzimos que ele terá uma ligação, ele será oriundo daquilo que era antigamente o Império Romano. Há muita especulação. Alguns dizem que ele é judeu. Eu não acredito que ele seja judeu. Isso infelizmente, é provocado mais por mentes que gostam de atribuir aos judeus todos os males. São resquícios desse antissemitismo, porque como é que um judeu verdadeiro iria criar uma matança tão grande ao seu próprio povo? Não é possível. Então, tirem da ideia que ele será um judeu. Não creio também que ele seja muçulmano. Há pessoas que dizem que ele será um líder muçulmano. Eu respeito, há muitas ideias, há muitas interpretações, muitas convicções, mas esta definição bem clara que ele será o príncipe do povo que há de vir. Portanto, esse povo é o povo romano, são os exércitos de Roma. É o Império Romano que ele se faz representar para conquistar Jerusalém, e eles têm um príncipe que virá desse povo. Então, não estou com isto a dizer que ele será necessariamente um romano, um italiano moderno, mas virá, creio eu, e segundo muitos também acreditam, e nós, ao estudarmos esses grandes intérpretes das profecias do final do século XIX, que já mencionei, todos eles achavam que, de facto, o anticristo viria do antigo Império Romano revivificado. O antigo Império Romano caiu, mas depois transformou-se na Igreja Católica Romana, centrada em Roma, que tem um poder espiritual, mas também tem um poder político, como nós sabemos, não é? Ainda hoje o Vaticano controla as políticas mundiais, nunca deixou de o fazer e agora é bem evidente. Portanto, o poder de Roma está ali instalado. O Tratado de Roma também, que deu origem mais tarde à CE e à União Europeia, também foi em Roma que foi estabelecido esse tratado. Portanto, eu acredito que virá outra vez dessa região esse falso Cristo que irá conseguir enganar a muitos. A ideia que Daniel nos transmite é que essa besta, como ele é chamado, sobe do mar, tinha 7 cabeças e 10 chifres, como diz também em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, e lembre-se que João, o apóstolo João, confirma exatamente as mesmas visões que Daniel também teve mais de 500 anos antes. Ele diz: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar
E este mar refere-se sempre ao mar Mediterrâneo, o grande mar, como também é chamado. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Ele então vai fazer um acordo de 7 anos, como já vimos, com o auxílio de um Deus estranho. Ele vai agir contra poderosas fortalezas e vai repartir a terra por preço. Esta terra, como já mencionei, é a terra de Israel. Ou seja, segundo aquilo que eu penso, segundo a revelação que eu penso que Deus me concedeu através do estudo profundo das Escrituras, eu creio que o acordo, é uma interpretação pessoal, isto não é dogmático, mas eu creio que dentro do acordo, incluído no acordo, falso acordo de paz, para conseguir sossegar judeus e árabes, haverá também a divisão da terra de Israel. Eu sei que isto é duro de ouvir e duro de dizer, especial para mim, que sou cristão sionista, que acredito que Israel é propriedade de Deus, dada como herança a um só povo, ao povo judeu. Isso é indiscutível. Não é uma questão política, é uma questão bíblica, é uma promessa de Deus. As promessas de Deus são invioláveis. Portanto, para mim, dividir a terra é algo impossível, mas vai acontecer. Porque o Senhor, no livro de Joel, diz que vai entrar em guerra, em confronto contra essas nações, e uma das causas, uma das razões, é porque elas dividiram a minha terra. Isto não é o mundo, não está a falar do mundo. Estamos a falar da terra de Israel, porque ela é o foco do problema. E por causa de eles terem se atrevido a dividir uma propriedade que é do Senhor, é terra de Deus, Eretz Israel, então Deus vai entrar em juízo contra essas nações. E daí que eu creio que uma das ações de engano do anticristo para levar o mundo a aplaudi-lo será o tal acordo de paz que tantos hoje falam, uma terra para 2 estados, 2 nações soberanas, as duas com Jerusalém como capital. Isto é, uma aliança de morte. Daniel diz que ele fará prosperar o engano, ele vai enganar, ele vai levar a crer os judeus que, sendo assim, repartida a terra, haverá finalmente a paz. Mas é uma aliança com a morte. É isso que a palavra de Deus diz. É uma aliança com a mentira. Isaías 28:15 diz: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Eles acreditam que nenhum mal lhes advirá, porque eles acreditaram na mentira. Foi uma aliança feita muito arriscada com o próprio inferno. Este rei, este anticristo, será também motivado por adivinhações. Daniel diz-nos que ele será entendido em adivinhações. Portanto, ele será um homem dado a superstições, à magia, à astrologia, aos horóscopos, a tudo isso. É interessante vermos também como surgiu o nacional-socialismo, deu origem depois ao nazismo. Começou também em sessões de astrologia, sessões de ocultismo. Alguns deles eram dados ao ocultismo. Eles buscavam orientações espirituais dos deuses, dos vikings, dos deuses nórdicos. Esses mesmos deuses, essa mitologia dos nórdicos, eles agarraram para si, rejeitaram o conhecimento de Deus e voltaram-se para essas superstições. Mas, como sabemos, virá repentinamente o fim e o ajuste de contas. Iremos agora estudar isso com mais pormenor.